aí, gente, que tal? Tudo bem? Meu nome é Fernando. Hoje nós vamos ver a aula Substâncias Inorgânicas, Glicídios e Lipídios. Mas antes vamos fazer uma abordagem para você diferenciar o que são compostos inorgânicos e o que são compostos orgânicos, onde estão inseridos os glicídios e os lipídios. Muito bem. Tudo isso para a gente poder entender célula. A célula, formada por membrana, por citoplasma, por núcleo, é uma estrutura viva, uma unidade biológica, que é formada por substâncias químicas. Essas substâncias químicas estão distribuídas pelo planeta no mundo inorgânico e no mundo orgânico. Mas o que seria o mundo orgânico? O que seriam as substâncias orgânicas e o que seriam as substâncias inorgânicas? As substâncias orgânicas seriam aquelas normalmente formadas pelo carbono. Já as substâncias inorgânicas são encontradas naturalmente na natureza. Vamos nos aprofundar um pouco nas substâncias inorgânicas. Começaremos pela água. A água é uma molécula maravilhosa. Se apresenta no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido e no estado plasmático. No estado plasmático. A água é formada por hidrogênios e oxigênios. O oxigênio tem carga negativa, o hidrogênio carga positiva. E essa maravilhosa combinação permite com que a água apresente então dois polos, dois lados, um positivo e um negativo. Isso permite com que a água apresente, desenvolva uma das principais propriedades dela, que é a de ser um solvente. E ela ganha a capacidade, ganha a notoriedade de ser um solvente universal. O que seria então um solvente universal? Pois é, pela propriedade de ter um polo positivo e um polo negativo, a água consegue se misturar com substâncias positivas e substâncias negativas. Ou seja, ela consegue se misturar com praticamente tudo na natureza, à exceção de algumas substâncias orgânicas, como os óleos, por exemplo, as gorduras. Uma outra característica importante é o controle da temperatura realizado pela água. Você já deve ter percebido que quando está correndo, começa a suar. Já deve ter percebido que o cachorro mergulha no lago, o gato, o passarinho. Ou seja, a maioria dos animais tem o tempo todo contato com a água. Por que esse contato, além de matar a sede, além de beber? Esse contato é porque o nosso corpo, trabalhando em alta velocidade, em alto metabolismo, ele aquece, ele começa a aquecer muito. E a água, então, começa a baixar a temperatura. Suar é bom, suar é importante por causa disso. A água, então, devido à sua propriedade de alto calor específico, ela consegue, então, roubar o calor da nossa pele, do nosso corpo, e dissipar quando ela se evaporar. Então, toda vez que a gente está suando e começar a evaporar, em outras palavras, significa dizer o quê? Que nós estamos perdendo calor levado pela água e baixando a nossa temperatura. E assim a gente não vai passar de 50 graus, 100 graus Celsius e vai permanecer vivo. Uma outra característica importante é que a água participa dos metabolismos. O que significa dizer participa dos metabolismos? A água entra e sai de reações químicas. Por exemplo, a fotossíntese. Observe que o gás carbônico está reagindo com a molécula d'água aqui em vermelho e vai produzir glicose mais oxigênio. Tudo bem, você não precisa entender a reação. Só quero que você perceba que a água entrou na reação. Forneceu hidrogênios e oxigênios para todas essas substâncias que estão aqui. Muito bem. A reação da respiração é parecida com a da fotossíntese, só que é o contrário. A glicose agora vai reagir com o gás oxigênio e vai produzir gás carbônico. E a água mais energia, que na química a gente chama de ATP. E no futuro a gente vai ver isso. Então esta água estava na glicose, estava no oxigênio e agora está aqui pronta para ser usada de novo. Bem, percebam que a água na reação da fotossíntese entrou e na reação da respiração saiu. E essa é a dinâmica da água. Uma hora participando como reagente, uma hora sendo produzida como produto. E por isso ela é importante no metabolismo, nas reações químicas da célula. Posso dizer que a água é fundamental à vida. Uma outra característica interessante é que a água integra os fluidos dos organismos. Que fluidos seriam esses? Imagina a vida sem sangue, sem lágrima, sem suor, sem citoplasma, sem linfa, sem urina. É quase humanamente impossível pensar os organismos sem essas características, sem esses fluidos. E pode ter certeza, a água integra todos eles. Vamos ver agora o depoimento de um professor de educação física argumentando sobre desidratação. Olha só, através da atividade física, a gente tem a tendência de perder líquido.
Durante algumas certas partes do ano, por exemplo, no verão, a perda de líquido é muito maior do que no inverno. E essa perda de líquido causam benefícios e malefícios no nosso corpo. Alguns dos benefícios que ela causa, por exemplo, além da queima de gordura localizada no corpo humano, também ela elimina através dos poros secreções do corpo humano. E através dos malefícios, a principal delas é a desidratação. Por isso que nós, professores de academia, orientamos os alunos a ter uma boa ingestão de líquido durante o exercício para que não cause desidratação. O que seria desidratação? Desidratação seria uma perda de sais minerais, água e cálcio do corpo humano. Tá? E isso causa o quê? Que a pessoa tem uma queda de pressão, causando às vezes até um desmaio dentro da academia. E aí, gostaram do depoimento? Viram só a importância da água? Não podemos perdê-la, não podemos desperdiçá-la, não podemos desidratar. Por isso, repita esse movimento, esse comportamento, várias vezes ao dia, até alcançar 2 litros d'água. Saúde! E agora, vamos sair da água, já vimos tudo dela, bacana, e vamos entrar nos sais minerais. Os sais minerais são diversos. Existe o nitrogênio, existe o cálcio, existe o ferro, existe o enxofre, enfim. São substâncias químicas que são necessárias, essenciais à nossa vida, à nossa saúde. O nitrogênio, ele está integrando as proteínas. Ele vai compor todas as proteínas do nosso corpo. Não existe vida sem proteína, assim como não existia há pouco tempo vida sem água. E cada proteína, cada aminoácido que compõe essa proteína é formado por nitrogênio. Uma outra substância importante é o cálcio. O cálcio integra várias funções essenciais à nossa vida. Você vai ficar louco agora, olha só. Não existe contração muscular sem cálcio. Não existe impulso nervoso sem cálcio. Não existe coagulação sanguínea sem cálcio. E não existe ossos, nem unhas, nem cascos, nem cabelo, nada sem cálcio. Então, essas 4 funções básicas tornam o cálcio extremamente importante. Curiosidade, então nós temos que tomar leite todos os dias durante o nosso desenvolvimento, porque nós temos que formar nosso sistema nervoso, temos que formar nossos músculos, temos que formar nossos ossos e temos que ter um processo sanguíneo, uma coagulação perfeita e aí nos desenvolvermos, ficarmos adultos. O ferro é outro mineral importante. Ele está envolvido com a nossa formação do sangue, a hemoglobina. Veja só o exemplo. Essa aqui é a molécula de hemoglobina. Quero que vocês prestem atenção para este átomo aqui, ó. Próxima figura vai mostrar que esse átomo é o ferro, envolvido com aminoácidos. Isso aqui é uma proteína de grande peso molecular, onde o ferro está agregado, está inserido aqui no centro, formando na química ou na bioquímica o que nós chamamos de radical M. Muito bem, é aqui que o oxigênio, né, vai reagir, vai se juntar, para que a hemoglobina possa transportá-lo pelo sangue, né, para distribuir pelas células de modo geral. O sódio e o potássio são outras 2 importantes substâncias minerais envolvidas com a vida da célula. São muito importantes, mas muito mesmo. Olha só que interessante. Ambas estão envolvidas com os processos energéticos da membrana citoplasmática. O neurônio, aquela célula do sistema nervoso, quando ela tem que gerar impulso, quem vai fazer isso acontecer é justamente o entra e sai de sódio e potássio na célula. O entra e sai de sódio e potássio através da membrana citoplasmática. A dinâmica dessas 2 substâncias, desses 2 minerais, faz com que as cargas elétricas da membrana citoplasmática se alterem a todo momento, gerando impulso elétrico. É elétron que vai, elétron que vem, é uma maravilha. Uma outra importância é que o sódio e o potássio também estão envolvidos com a manutenção da água na célula. Ou seja, eles participam, eles ajudam a não perder água. Uma curiosidade, quando a pessoa tem cólera, ela está infectada por uma bactéria e essa bactéria interfere através de substâncias químicas que ela libera na membrana citoplasmática a tal ponto de afetar a dinâmica, a entrada e a saída de sódio e potássio na célula. O que acontece com a célula? Começa a perder água, desidratar, e você então começa a sofrer sequelas
tu começa a perder os níveis d'água no teu organismo e aí a tendência é, se tu não fizer um bom tratamento médico, tu vai acontecer o quê? Tu vai morrer. Tudo bem? O magnésio está compondo a clorofila, uma molécula química muito parecida com a hemoglobina, aquela que a gente acabou de ver com o ferro compondo o sangue. Só que a clorofila está compondo os cloroplastos, sem complicar muito. A clorofila está presente nas folhas dos vegetais. E ela é responsável, por exemplo, pela fotossíntese. A fotossíntese é aquela reação difícil, complexa, grande, que é responsável pela produção do gás oxigênio. Sem a fotossíntese não tem oxigênio na natureza para nós, os seres vivos que precisamos dele, sobrevivermos. E muito menos compostos orgânicos. A clorofila está aqui, ó, proteína formando a clorofila e o magnésio no centro. Não é muito parecido com a hemoglobina que nós acabamos de ver agora, onde o centro era composto pelo mineral ferro, que vai compor o sangue? Aliás, deixei de falar, o sangue é vermelho por causa do ferro, né? Legal, né? Agora nós temos a clorofila com o magnésio, e é justamente o magnésio que vai dar aquela coloração verde à clorofila e verde aos vegetais, às folhas. Olha só que maravilha, esse mineral está envolvido com a fotossíntese. Sem ele não existe essa reação, sem ele não vai existir oxigênio nem compostos orgânicos. É muito importante isso. Um outro mineral importante, um outro mineral essencial é o fósforo. O fósforo está envolvido somente com a composição do DNA. Simples. A molécula onde estão todos os nossos genes, onde estão todas as nossas características hereditárias, as nossas informações genéticas. O fósforo vai integrar cada pedacinho do DNA, cada pedacinho do gene. Eu posso dizer, posso ser radical, que sem fósforo tu não forma o teu DNA, você não forma o RNA, logo você não tem como organizar suas características, não tem como manter seus genes e não tem como se organizar a vida. Olha só, um fósforozinho. Coma peixe, viu? Coma peixe, é importante. Vamos agora sair do grupo, né, das substâncias inorgânicas e entrar no mundo orgânico, no mundo dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, dos ácidos nucleicos, das vitaminas. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os açúcares. Quer uma bolachinha? Não, né? Mas eu quero. O que eu estou comendo? Tá, tudo bem, é bolacha, mas de que ela é constituída? Tá, de trigo, mas o que é constituído o trigo? Pois é, o trigo é constituído pelos carboidratos ou glicídios, especificamente pelo amido. E o amido de que é feito? Por partes menores desses açúcares, as glicoses. Suas principais funções são energética e estrutural. Vamos falar um pouquinho da função energética. As células precisam funcionar, precisam realizar reações químicas, precisam respirar, precisam etc. E de onde vem a energia para esse funcionamento todo? De substâncias químicas. Que substâncias químicas são essas? Os carboidratos ou glicídios. É a mesma coisa, é uma nomenclatura.